Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Vou fazer um react de um debate que foi feito no canal Foco, Mamãe Solteira versus 30 Pais. Confesso para vocês que é um debate que eu não estou muito animado de fazer, porque eu já imagino as atrocidades que eu vou ouvir. Porém, contudo, entretanto, mais de meia dúzia de seguidores me pediu para reagir a esse debate. Falou, cara, reage e tal. Eu não assisti, eu assisti alguns cortes. Os cortes eu já fiquei horrorizado. Mas, enfim. Vamos lá, né? A gente que trabalha com isso faz parte. Vamos ter que ouvir esse tipo de coisa. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. E vamos ver como que a gente reage. Eu não assisti, mas vamos lá. Vamos ver. Bia Fan. Já me falaram muito bem dessa menina, não a conheço, mas já me falaram muito bem dela. Vamos ver no que a gente consegue comentar a respeito desse debate. Eu não fui aplaudida por criar um filho sozinha. O que eu tô explicando pra vocês é que a mãe não é vista. É só pra você entender que a figura do pai, na tua visão, tem que ser corrigida pra o que é um pai de verdade. Nossa, se estamos no mundo corporativo e eu amei. Quantos homens pensam só em trabalhar? Só na carreira deles, só neles, só nas mulheres que eles querem conquistar e a vida deles. Se o homem não tá lá pra sustentar a criança... Se a mulher não cria filho dela, ela não presta. Se a mulher não cria filho dela, ela também é vagabunda. Então a gente tá usando aqui... Se a mulher abandona a criança, a justiça não faz nada. Agora, se o pai... A justiça não faz nada? Então a realidade é essa. A mulher nunca pagou pensão. Nunca. Você tem certeza do que você tá falando? Isso é um fato. Você tá baseado no quê? Que nenhuma mulher no mundo pagou uma pensão. Ok. A cobrança da mulher, ela é exagerada em que ponto? Por que você acha isso? Porque você disse que era um problema você ter que amamentar. Você quis dizer isso na tua fala. Amamentar nunca é um problema. Na verdade, é uma bênção. Eu não disse que um pai, ele não vai ter uma cobrança. Pai tem cobrança, como mulher também tem. Só que a mulher vai ter essa cobrança em dobro. Não sei o que te fez crer que esse argumento faz sentido, mas pra mim tá descolado da realidade. Bia, vamos lá. Vamos. Polêmica agora, vamos esquentar a parada. Sem dinheiro, o que uma mãe faz? Oi, gente, eu sou a Bia. Gente. Ai. Vou voltar um pouco aqui para ver a introdução dela, mas a gente já viu que vem asneira por aí, né? Mas vamos lá. Já sei o que vem. Vamos ver a introdução. Não quis comentar porque eu sei que são recortes, né? E os recortes pegam um argumento, responde outro e tal, mas vamos lá. Esquentar a parada. Sem dinheiro, o que uma mãe faz? Oi, gente, eu sou a Bia Ben, sou influenciadora e mãe de um bebê lindo de 6 anos, que é o Benjamin. Ai, ele é lindo, eu sou apaixonada. E hoje eu tô cercada por 30 pais. Mães fazem mais sacrifício do que os pais. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Olha, discordo. Mães não fazem mais sacrifícios do que os pais. É porque eu sou pai, tenho uma filha de 5 anos e a minha rotina inteira é baseada na rotina da minha filha, tal qual a da mãe dela. Então, assim, no mínimo, não tem uma disparidade. Existe, sim, um equilíbrio ali nas responsabilidades. Não sei o que te fez crer que esse argumento faz sentido, mas para mim tá descolado da realidade. Entendo, eu acho muito legal você ser um pai presente. Isso é incrível para sua filha. Mas eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza. Biologicamente falando, uma mãe vai parir uma criança, né? O corpo dela vai mudar por muito tempo. Ela vai gerir aquela criança vai crescer dentro dela, né? Eu, por exemplo, eu era muito magra quando eu tive meu bebê. E aí os órgãos da mãe, eles ficam pressionados enquanto aquela criança cresce dentro dela e ela vai parir aquela criança. Então, assim, biologicamente falando, é óbvio que ela vai fazer mais sacrifício. Agora, eu entendo que você ajuda sua mulher, tipo... você falou que é 50-50, né? Tipo, você faz tudo o que ela faz. E isso é certo, porque na verdade não é uma ajuda, né? O pai não vem ajudando. Ele tem que ser pai. Você exerce o papel de pai, e esse é o correto. Perfeito. E assim, quando uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele acaba de nascer,
existem coisas que você não vai poder fazer por ele, como amamentar, né? Ou às vezes ele vai querer aquele colo da mãe que você não vai conseguir dar. Então, sem contar que ela tá muito debilitada, porque ela acabou de parir, seja normal ou cesárea, ela acabou de passar por uma cirurgia e ela vai cuidar de alguém. E o parto é a única cirurgia onde uma mãe vai, né, ficar debilitada e ela vai cuidar de alguém e não alguém cuidar dela. A gente faz qualquer cirurgia, alguém cuida da gente. E não a gente cuida de alguém. Então, na minha concepção, a mãe faz mais sacrifícios também por essa questão biológica. Tem Tá, deixa eu terminar de ouvir o raciocínio dela. Achei que ela tinha terminado. muitas outras questões. No seu caso, que é um caso ótimo, que a sua esposa tenha você, é maravilhoso. Mas existem mulheres que não têm, né? São mães solos e ainda assim elas têm que dar conta de 100% desse trabalho para além de estarem debilitadas pós toda uma situação que é o parto e aqui é uma loucura. Enfim, é uma loucura. Bom, vamos lá. É isso, né? Hoje, quem é pai ou mãe sabe, existem aplicativos que você acompanha o desenvolvimento do bebê. E é muito legal porque o pai ele consegue se incluir na gravidez, né? Até uns anos atrás, a mãe era mãe desde que ficava grávida e o pai só era pai desde que o neném nascia. Mas com esses aplicativos, a gente consegue se sentir pai na gravidez. Embora efetivamente a gente vire pai só quando o bebê nasce, a gente acompanha os aplicativos, eles dizem, olha, essa semana o feto está com tantos centímetros, essa semana o coração está se formando, essa semana os pulmões, agora vai nascer o cabelinho, a mulher pode ficar mais enjoada, o volume de sangue vai aumentar muito, né? Vocês imaginam, minha mulher tem 1,50 m e pouquinho, meus filhos nasceram com 4 quilos cada um, 51, 52 centímetros. Os órgãos da mulher saem do lugar, literalmente os órgãos saem do lugar. Meus filhos se espreguiçavam na barriga da minha mulher, literalmente você via o pé na barriga, assim, o pé empurrando a barriga para fora. Então, o sacrifício da mulher, ele é obviamente muito maior que o homem, obviamente. A minha mulher teve uma cesárea nos dois, porque meus filhos eram muito grandes. E nos primeiros dias, para amamentar, como eles amamentavam cada 2 horas, a gente colocou um bercinho, uma bolsa bercinho na cama, só que ela não conseguia fazer esse movimento assim, ó, de virar, pegar para amamentar. Então eu dormia na sala, a minha mulher me ligava de madrugada, o neném estava chorando, eu ia lá, pegava o neném, botava no peito dela, dava de amamentar, ficava meia hora no peito, meia hora no outro, ela me ligava de novo, eu ia lá, pegava o neném, ficava fazendo a rotar para ela tentar voltar a descansar, porque ela estava operada, debilitada, aí eu botava o neném para dormir, dava mais 2 horas, 3 horas, ela me ligava de novo, eu ia lá, pegava o neném, tal. E eu não estou ajudando a minha mulher, como ela disse, eu estava fazendo o meu papel de pai. É obrigação minha, ela não fez filho sozinho. Só que olha só o nível de diferença de esforço, né, físico, inclusive. E nisso eu, privilegiado que sou por ser empresário, eu conseguia realocar a minha agenda, eu consegui, né, eu tenho um braço direito que está há muitos anos comigo, tal, conseguia ir tocando as coisas, e eu tocando muita coisa por telefone e tal. Agora nem todo mundo consegue isso. E quando ela fala mães fazem mais sacrifício que os pais, quando o cara chega e fala assim, eu discordo, na minha casa é diferente, acabou o argumento dele. Acabou o argumento dele. Porque na sua casa, amigo, não interessa, porque é na sua casa. A sua esposa tem a sorte de você ser um pai presente, os seus filhos têm sorte de ser um pai presente. Não estou tirando seu mérito, sensacional. Mas, assim, na verdade também não é nem mérito, é o mínimo que você faz, tá? Eu, esses dias, postei um vídeo, eu de manhã fazendo a lancheira do meu filho, e todo mundo, nossa, que paizão, tal. E eu falei, gente, não é elogio isso, é minha obrigação. Se eu dividir as tarefas com a minha esposa e eu levo meu filho para a escola fazer a lancheira de manhã, faz parte do meu papel como pai. Né? Engraçado que se fosse uma mãe fazendo a lancheira, ninguém elogiaria, nossa, que mãezona acordando cedo, fazendo a lancheira e levando o filho para a escola. Entende? É isso que ela quer dizer. Mães, não é a sua esposa, né? Ela não falou isso, a sua esposa.
que nem ela ainda é uma mãe solteira, ela está com toda a carga de trabalho. E a grande maioria das mães fica com toda essa carga de trabalho. Eu vou esperar mais um pouco, porque com certeza eu vou ter que usar outros. Não quero usar todos os argumentos agora já no primeiro vídeo. Você é casada? Não. Então talvez já comece por aí o teu problema, na verdade. O que você apresentou pra gente que foi um problema. Porque, de fato, Não é um problema. É um problema. Na sua concepção, tudo que você falou foi numa forma de um caráter negativo. Quando, na verdade, o pai está presente na vida da criança, independente dessa questão biológica. Até pelo fato de que você falou que tem uma menina, não é? Não, Um menino? um menino. No meu caso, eu tenho uma menina. O vínculo dela com o pai, ela é, assim, carnal. Eu te afirmo isso. Eu tô Até pelo entendendo o que fato você tá de falando que- do vínculo, mas aqui não é sobre vínculo e sobre Sim, fatos. você A disse mãe sobre engravida e o pai não. obrigações. Tudo A mãe bem. vai parir e o pai não. Só que a Isso mãe- não é uma reclamação. Não, O que eu tô te claro. explicando é que são fatos. É como Não. o dia vai estar claro e a noite vai estar escura. Todos é os fato. teus argumentos foram em caráter negativo. Né? Por que você acha isso? Porque você... Isso é outra coisa. Ele está distorcendo, né? Ela não trouxe nenhum argumento, ela trouxe fatos. Fatos, não é argumento. É diferente. O fato que ela trouxe, a mãe, biologicamente, ela sofre no parto, ela sofre na recuperação, mesmo operada, ela precisa cuidar do neném, ela precisa amamentar, ela está fraca, ela precisa amamentar, ela precisa ganhar força, ela precisa cuidar do bebê, mesmo que o pai seja presente, e excelente quando o pai é presente, né? É um fato biológico que a mulher ela tem um desgaste físico gigantesco que o homem não tem. O homem não tem desgaste nenhum no parto e o máximo de desgaste que ele vai ter, se ele for um pai presente, é noite sem dormir para poder tentar aí sim fazer o papel dele e dividir as tarefas para amenizar o sofrimento da esposa, mas não chega nem perto do desgaste biológico dela. É isso que ele não está entendendo. Ela não está fazendo uma crítica à maternidade, ela está dizendo que é um fato biológico de que no parto a mulher biologicamente sofre mais. Você disse que era um problema você ter que amamentar. Você quis dizer isso na tua amamentar fala. nunca é um problema. Na verdade, é Você uma quis dizer bênção. isso. Claro que é uma Se bênção. é uma bênção, não significa Da que mesma não é forma- difícil. Da mesma forma que um pai acordar de madrugada para a mãe poder descansar depois que ela amamentou e fazer a criança Você rotar, acha, também é uma bênção. você acha equivalente amamentar e acordar de madrugada para ajudar um bebê? Sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, quando Equivalente? Sem sombra de dúvidas. O peito afinal da de mulher contas, fica machucado. O peito da mulher Não, em pedra. tudo bem. Amamentar pra você é equivalente a acordar de madrugada. Uma coisa que um pai pode fazer, mas uma avó também, uma babá também. Amamentar é uma questão biológica. Agora, que Sim. o pai não consegue fazer. Mas você Agora, falou que eu falei as no caráter obrigações- negativo, e amamentar não é negativo. Bom, aí tem uma contradição da parte dele, né? Ele fala que é equivalente, depois ele fala assim, é uma questão biológica, a mãe consegue fazer e o pai não consegue fazer. Então, meu amigo, se a mãe só pode fazer e o pai não consegue fazer, então não tem como ser equivalente, entende? Não tem como ser equivalente. E realmente, tem casos da mulher que o peito racha, que o leite empedra, que o peito, o bico sangra, às vezes o bebê começa a ganhar dente, ele morde de arrancar sangue, fica dolorido, tem que ficar. A mulher, às vezes, tem muito leite, tem que ficar tirando o leite para não empedrar, porque senão é uma dor horrível, dá inflamação. Então, biologicamente, é um processo bem desgastante para a mulher ter um filho, principalmente na gestação e nos primeiros meses. Você foi Pelo menos negativa. pra mim, não, porque eu amamentei meu filho até 3 anos de idade, Então, por exemplo. qual é a discrepância que existe entre as A obrigações mãe do pai faz. com a mãe? A mãe é mais importante, ela faz mais sacrifício, isso é óbvio. Talvez você tenha esse ponto de vista pelo fato de você não ter tido uma pessoa que possa ter te ajudado. Não, eu tive pessoas que me ajudaram, por E mais aí, que não tenha sido pai, Em algum mas eu momento tive pessoas que me Em ajudaram. algum momento, alguma coisa de ruim aconteceu nesse contexto que te faz crer que os pais não... Obrigada. O problema aí é que. Cara, o problema desses debates é isso, né? Fica um querendo mostrar mais. Eu sou mais importante que o outro, um é mais importante que o outro, ou eu, né?
o que eles não entendem são papéis complementares. Óbvio, isso é uma obviedade na história da humanidade. No processo de geração de um novo ser, na gestação e nos primeiros meses, a mãe, obviamente, é mais importante. Obviamente, ela é mais importante. Por quê? Porque ela que dá o cuidado refinado. Por mais que o pai seja presente, por mais que o pai ajude, por mais que o pai faça o papel dele ali, é insubstituível para a criança o leite materno, até como alimento mesmo, suprindo o leite materno, ele contém anticorpos, ele contém uma série de coisas, o carinho de estar com a mãe, o afeto e tal. O papel do pai é muito importante. Então, por exemplo, eu como ele, eu também acordava de madrugada, eu também ficava com meu filho fazendo arrotar. Depois, quando a gente introduziu a mamadeira, eu acordava para dar mamadeira e tal. E é muito legal. Você consegue participar num nível talvez não igual a amamentar, né? Óbvio que não é igual a amamentar, mas você consegue participar da vida do seu filho, poder sentir isso, coisas que os pais antigamente não faziam. Mas não é uma luta de nós contra eles, não é uma briga, eu sou mais importante que você, é um papel complementar, porque a importância aí não é quem é mais importante é a criança. É a criança, mais importante não é o pai ou a mãe, mais importante é a criança, é o bem-estar da criança. Então, se o pai e a mãe estiverem preocupados no bem-estar da criança, né, em poderem gerir da melhor maneira possível, tentando aliviar a carga da mulher, principalmente, que está operada, que está mais fraca fisicamente e tal. E, claro, a mulher está afastada do serviço, porque ela tem a licença de maternidade, o pai tem que trabalhar, tem o sustento da casa. Nem todo mundo consegue fazer uma reserva para essa época, que é muito importante, que as pessoas não pensam nisso, né? Gastos extras, ou às vezes um valor para poder, inclusive, o pai poder ficar em casa as primeiras semanas. Eu, por exemplo, eu não saí de casa no primeiro mês dos meus 2 filhos, mas é uma coisa que eu já vinha me programando desde que descobri que minha mulher ficou grávida. Eu fui me programando para poder ficar o primeiro mês em casa full time à disposição. Por quê? Porque eu sabia que ia ser cesárea, eu sabia que minha mulher ia estar debilitada, eu queria estar nesse momento presente. Então, assim, mas isso não significa, isso não diminui o papel da mãe e nem quer dizer que eu seja mais importante, de maneira nenhuma, são papéis complementares. Agora, quando a gente fala do macro, estou falando da minha experiência única, a minha experiência não serve para todas. Quando a gente fala do macro, ela tem total razão. Mães sofrem mais, mães fazem sacrifícios muito maiores. Isso é cultural, isso é biológico. E isso não é só no Brasil, isso é na história da humanidade, tá? Faz pouquíssimo tempo, mas pouquíssimo mesmo, 15 anos para cá, que você vê, 20 anos para cá no máximo, que você vê os pais começando realmente a se preocupar em serem efetivos na paternidade, além de ser só uma carteira, de querer participar na criação dos filhos, de querer acordar de madrugada para dar leite, de querer trocar fralda, de aliviar o estresse da mãe quando ela está operada. Não, faz pouquíssimo tempo na história da humanidade. Em toda a história regressa da humanidade, a mulher sempre sofreu muito mais para poder criar os filhos. E aí, quando a gente olha as estatísticas, a quantidade de abandono paterno, a quantidade de mães solteiras, a quantidade de famílias, ou que às vezes o pai não tem essa condição, como a dele, como a minha, de poder estar dividindo as tarefas, tal. Tem cara que sai 4 horas da manhã para trabalhar, volta 10 horas da noite, pega 3 ônibus. Por mais que ele esteja tentando ser presente, né, ele não consegue, porque se ele não trouxer sustento para casa, nem a mulher, nem o filho vai comer. Então, são realidades diferentes. Então, a gente tem que pensar no macro. No macro. Eu não posso fazer como ele falar, na minha casa é assim. Não, na sua casa não interessa. O que interessa é no geral, no âmbito social. Obrigada.
Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Roberto. Roberto. Nome do meu pai. Sério? É. Então, gente boa ele, né? Ele é. Bia, vamos Ele lá. era. Ele não tá mais aqui. Poxa. É. Bia, eu discordo, Entendo. tá? Essa questão que a responsabilidade, como você disse, a mulher amamenta, mas se a mulher tiver o parto cesárea, o organismo dela demora muitas das vezes para gerar o leite para essa criança. Entendo. Então o pai consegue amamentar essa criança porque é um leite, tá? De fórmula. Então, muitas das vezes a mãe que gera uma criança, ela não tem leite para amamentar. Sim. Então você não pode afirmar 100% isso. Não, eu te entendo. Eu acho que o que a gente tá só, acho que fugindo um pouco, é que aqui Sim. não é sobre amamentar ou não amamentar. Amamentar é uma situação que a mãe sim faz um sacrifício, porque mães fazem mais sacrifícios do que pais. Isso pra mim é um fato. Porque, por exemplo, ela amamenta, mas para além disso ela vai parir. É literalmente uma criança saindo de dentro de você, que não acontece com um homem. Então, assim, um dia depois do seu filho nascer, você tá 100%. Tá de boa. Se você quiser jogar uma pelada, agora você consegue. A mãe não. E se for uma cesárea, pior ainda, porque a recuperação é ainda maior. Entende? Agora, nesse quesito que eu tô te falando biológico mesmo, biologicamente falando, as mães fazem mais sacrifícios. Vocês não vão parir, não vão ter todos os hormônios de vocês bagunçados, não vai demorar de 6 a 2 anos pra voltar o seu corpo integralmente, não vai acontecer, entendeu? E mesmo assim, no seu caso, você é casado? Não, Então, aí mas você... eu tenho um filho, Tudo bem, ele tem quantos anos? 12, e mora comigo. É bem grande já, né? É Já. 12 anos. E mora com você, por Mora exemplo. comigo. Mas quando ele nasceu, se ele tivesse que ficar com a mãe dele, ela ia ficar depois de um parto, eu não sei se foi normal ou se foi cesárea, Normal. ela teria que cuidar dele. Normal, a mulher se recupera mais rápido porque eu tive normal e eu sei como é que é. Mas cesárea, ela demora um pouco mais. Porque é uma cirurgia, né? Você vai abrir a mulher ali, são 7 camadas, é uma loucura. Então, o que eu tô te explicando é que... Eu vou te falar, minha mulher teve 2 cesáreas, no meu mais velho, ela perdeu muito sangue, cada vez que ela levantava, ela desmaiava. Ela teve uma anemia profunda, ela precisou fazer infusão de sangue, ela ficou 2 dias a mais internada, ela não conseguiu, assim que nasceu o neném, geralmente colocam o neném no colo da mãe, ela não conseguiu segurar meu filho, de tão fraca que ela estava. Então foi muito complicada a recuperação dela, principalmente no primeiro parto do Gabriel, de tanto sangue que ela perdeu, porque ele era muito grande, muito pesado, e foi um parto complicado. Então, assim, nem tanto complicado, o parto foi até que um sucesso e tal, mas demandou muito fisicamente dela. Então, cara, isso é um fato biológico, não tem como negar. Então, assim, não estou entendendo como que até então essa alegação dela não teria nem como negar, porque é um fato biológico, né? E ela está falando de biologia, tá? Não está falando, embora socialmente também, né? Socialmente, culturalmente, as mães têm jornada de trabalho dobrada, triplicada. Eu acredito que ela vai chegar nesses pontos mais para frente. A gente deva dividir esse react aí em vários reacts, né? Por causa do tempo, porque é 1 hora, mas como eu vou parando para falar, por exemplo, a gente já está já com 26 minutos e eu reagi a 7 minutos só. Então a gente deve fazer isso em vários reacts. Biologicamente, por mais que você seja muito presente, e isso é incrível. Eu acho que os homens têm que fazer exatamente isso. Eles têm que ser presentes. Eles têm que apoiar a mulher. Ele tem que ser pai. Bia, entendeu? mas assim, ó, o que acontece? É o processo do parto, a mulher sentir dor. Claro. A recuperação do parto normal é diferente do parto cesariana. Sim, então, assim, claro. a mulher, quando a criança nasce no parto normal, ela já volta pro quarto praticamente 90% recuperada. Não, Tá. lembrando que uma criança saiu de dentro dela. É o processo. Não. Ai. Olha só, vamos lá. Quando uma mulher fica grávida, e principalmente na hora do parto, o osso sai do lugar. Osso. A bacia da mulher desloca. A quantidade, o volume de sangue mais que dobra. Os hormônios dela ficam todos bagunçados. Os órgãos saem do lugar para que a criança ocupe um espaço. Então você imagina uma moça como a Bia, que é magrinha. A minha esposa, por exemplo, que tem uma cinturinha fininha, e teve um bebê de mais de 4 quilos, aliás, e a barriga ficou enorme de gigantesca. Os órgãos têm que sair do lugar. Ela acordava de madrugada com cãibra, ela não conseguia respirar, eu tinha que ficar fazendo massagem nela, porque dava cãibra, ela não conseguia dormir, não conseguia dirigir, não conseguia andar,
Não conseguia. Por quê? Porque é um alienígena dentro da mulher. Entende? O cara falar que após o parto natural a mulher volta 90%, ele não tem a menor noção do que é biologia, do que é o processo de um parto. A mulher ela demora até 2 anos para voltar ao corpo normal anterior ao parto. E dependendo da idade, a mulher não volta como era antes do parto. Sem contar que, às vezes, a barriga fica tão grande que a mulher ela mantém a pele estica demais, fica estrias. Depois da amamentação, o seio muda, o seio pode cair e tal. A mulher pode entrar em depressão por causa que os níveis hormonais eles oscilam demais. A mulher entra em estado depressivo também porque ela vê o corpo dela porque fica totalmente alterado e ela se compara como ela era antes de engravidar. Então, assim, é muito, muito diferente o corpo da mulher antes e depois de uma gravidez. Então, o cara falar que o fato dela conseguir andar, porque o parto for normal em poucos dias e o corpo está 90% recuperado, é extremamente simplório e chega a ser desonesto. Ou então, realmente, ignorância pura, né? Ignorância no sentido de não saber, né? A gente não foi ali fazer um exercício processo, Bia. pra poder crescer o glúteo. Uma criança nasceu dentro dela. É tipo, saiu, ela foi rasgada. Eu posso, se você me der, assim, o tempo, eu posso te contar o meu relato de parto, pessoal? O meu? Pode, claro. Quando eu tive filho muito nova, né? Eu tive o Benjamin. E aí, o que acontece? 45% das mulheres no Brasil, elas vão sofrer agressão obstétrica. E isso é muito triste. E foi uma coisa que eu sofri, porque forçaram o meu parto normal e eu não tinha passagem. E aí, quando meu filho nasceu, ele nasceu com a cabecinha dele amassada, porque forçaram muito esse parto. Eu passei mais de 16 horas em trabalho de parto. E para além disso, o colo do meu útero foi rasgado. E aí, eles queriam me levar para uma sala de cirurgia. E aí, não conseguiram. Aí eles pegaram um pedaço de ferro e me abriram e me costuraram a sangue frio. O que eu tô te explicando é que depois disso, eu tive que levantar, trocar a fralda do meu filho, dar banho no meu filho. Eu ainda tinha o apoio da minha mãe. Mas o pai dele, ele fez também. Ele trocou a primeira fralda do filho. A primeira fralda do meu filho, quem trocou foi o pai dele, não fui eu. Mas ele tava íntegro. Ele só tava nervoso, porque ele me viu passando por tudo aquilo. Mas ele não passou. O que eu tô te explicando aqui é que não é uma questão de ele tá ali, ele tá apoiando, entendeu? Porque você vai estar apoiando, você vai estar sendo pai, você vai estar exercitando o seu papel. A questão aqui é quem faz mais sacrifício. E depois de eu ter parido uma criança, rasgado o colo do meu útero, sido costurada a sangue frio, o sacrifício maior foi o meu. Não, mas é o sacrifício do processo do parto. E após o parto? Tá, mas o... É isso que ela tá falando. Faz parte do processo. É isso. O processo ele é muito mais penoso para a mulher. Tem mulheres que rasgam a vagina, inclusive que tem que costurar porque chega a rasgar até juntar com o ânus. Ela, no caso, além de ser rasgada, usaram o fórceps, que é um ferro que usa para abrir. Então você imagina a vagina, que é um negocinho desse tamanhozinho, assim, ela tem que abrir desse tamanho para poder passar um bebê, não só a cabeça, como os ombros do bebê, sabe? Quem já assistiu o parto, eu filmei o parto dos meus filhos, foram cesáreas, mas eu estava muito, né? Eu fiquei muito no hiperfoco, então eu assistia muitos partos durante a gravidez da minha mulher e tal, e assim, é uma coisa impressionante. Eles não sei por que chamam a mulher de sexo frágil. Porque, assim, nós homens, cara, a gente é tudo bunda mole. A gente não aguenta um resfriado. Eu falo assim para minha mulher, né? Eu falo assim, é bom que mulher sofra mesmo com o parto para elas entenderem o que o homem passa quando fica resfriado, né? É uma brincadeira, porque assim, o homem não aguenta nada perto da mulher. Cara, não aguenta nada. Nada, 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 nada. Biologicamente falando, resistência à dor, o homem não aguenta nada perto da mulher. Até porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele inibe a dor exatamente por causa do parto. Porque nós, homens, não aguentaríamos. Isso é fato. Fato. Nós, homens, não aguentaríamos 10% do que as mulheres passam na hora do parto. E ela foi costurada sem anestesia, costurada a frio, e isso acontece muito.
E ele fala, mas é processo. É o processo, é isso que ela está dizendo. As mulheres fazem mais sacrifício. Só já no processo de gestar um filho e de parir, o sacrifício só aí, biologicamente falando, é impossível a gente comparar. Né? O meu pai, nós éramos em 3 homens e uma menina. O meu pai sempre foi um cara muito sábio. Assim, ele dizia assim para mim e para os meus irmãos, ele falava, olha, nós que somos homens, nós nunca vamos entender o que é amor de mãe. Por mais que a gente ame, cara, eu amo meus filhos mais que tudo na minha vida. Vocês que acompanham meu conteúdo sabem o quanto eu sou alucinado nos meus filhos. Mas ele falava assim, nós que somos homens, nunca vamos entender o que é o amor de mãe, porque você saiu de dentro dela. Você é sangue dela, você é tecido dela. Você, sabe, é sangue da mãe que entra no neném, que começa a correr na veia do neném, que se forma dentro, é tecido que se forma dentro. Você é um pedaço da sua mãe andando fora dela. Entende? Então, tudo isso, todo esse processo, ele é doloroso demais para a mulher. As pessoas romantizam a gestação. E aí, quando a criança nasce, tem uma carga de um hormônio chamado ocitocina, que chamam do hormônio do amor, mas ele não é o hormônio do amor. A ocitocina é o hormônio de pertencimento de grupo. Por que que o cérebro ele dá uma enxurrada de ocitocina no cérebro da mulher na hora do parto? Porque é tanto sofrimento, é tanta dor, porque o normal seria essa mulher rejeitar a criança. Então, a ocitocina serve para ela acolher ele como novo membro do grupo. Porque se não tivesse essa carga de ocitocina no cérebro, esse sacrifício tão grande do parto faria com que ela não quisesse nem ver essa criança que fez ela sofrer tanto. Não exatamente. O meu parto, por exemplo, foi uma violência. Não, Bia, mas assim, tem momentos que você do parto, o pai não pode passar aquela dor. Você tem que passar o Eu processo entendo, do parto. mas aqui não é Isso sobre não pode quem pode fazer a passar a dor. comparação. É quem vai fazer mais sacrifício. E a gente concorda Mas que é a mãe. sacrifício, mas sempre vai ser a mulher. Porque é o sacrifício seu. O homem não pode. É isso! Mas, cara, é o que ela tá falando desde o começo. Cara, o cara enrola para falar exatamente o que ela falou. É isso, é ela que tem que passar. Ela não tá falando que é culpa dos pais, que o pai é negligência. Ela falou, pô, que legal que você tá ali, que legal, pô, o pai do meu filho tava lá, ele trocou a primeira fralda. Falou pro outro cara, que legal que você é presente, tá fazendo seu papel de pai, que legal. Mas tem coisas que o homem não consegue fazer, como parir, como amamentar, entendeu? Como gerar uma criança. É o que ele falou, mas é você que vai ter que fazer. É exatamente isso que ela tá falando. Entende? É isso que os caras não estão entendendo. Ela está falando biologicamente, pelo menos por enquanto, do processo do parto. O sacrifício, obviamente, é maior da mulher. Então a gente concorda. A mulher faz mais sacrifício. Não faz. A gente concorda. Óbvio que a gente concorda. Ele acabou de falar. Eita! Quase. Quem tem unha maior sobe Você na deu parede. uma- No meu caso, eu tenho uma perna maior. É uma perna longa, né? Tudo bem? Prazer, Vitor. Prazer. Tudo bom, Vitor? Sou pai de 3 filhos, sou muito orgulhoso. Qual a idade? 27, 15 e 13 anos. Você é mais velho que eu ainda. E um menino. E assim, eu discordo Entendo. com você, em partes, certo? Acho que a mulher sofre muito biologicamente em relação ao parto, isso é fato, não é? Acabou. Só aí já acabou o tema principal. O tema proposto primeiro. Porque ela estava falando biologicamente as mulheres fazem mais sacrifício que os pais. Se ele concorda que biologicamente as mulheres sofrem, é fato, então não existe isso de discordo parcialmente. E aí ele faz a afirmativa que ela mesma fez, acabou. Tudo que ele falar a partir daí vai ser encheção de linguiça. Ele mesmo já corroborou o que ela disse. Porém, tem casos e casos. No meu caso, principalmente nos meus 2 últimos filhos, eu fui presente muito antes do parto, porque a mãe teve que ficar de repouso por questões até biológicas desse primeiro parto dela. Então, eu tive 3 empregos. Eu tinha que deixar ela em casa com toda a tranquilidade enquanto eu trabalhava bastante.
Após o parto, ela continuou com uma certa dificuldade de amamentar, então meus filhos infelizmente começaram a utilizar a Aptamil e eu tive que amamentar todas as noites, então eu tive noites em claro e acordando cedo para trabalhar e teve um sacrifício físico e mental e um desgaste que realmente é muito difícil de recuperar. Então, é claro que numa parceria, principalmente num casal, tem Vocês que são ter casados esse bom ainda? senso. Não, me separei, Tudo bem. certo? Mas, assim, continuo presente, meus filhos são as coisas mais importantes do mundo, Eu também. mas desde a gestação até o parto, eu acho que uma família, um casal muito bem resolvido, sabe dividir as responsabilidades. E daí não existe o sacrifício em vão, existe simplesmente a compreensão de que tudo tem que ser melhor para o bem-estar da gestação e da criação do seu filho. Super concordo. Eu Então, Cara, vamos lá. Perfeita essa fala dele, tá? Peço até desculpas que eu fiquei até um pouco emocionado, porque o meu primeiro filho também teve esse problema, não conseguiu, a minha mulher não conseguiu amamentar, ele é extremamente alérgico. A gente sofreu muito, ela sofreu também. Ele vomitava o leite e tal, até a gente descobrir, a gente teve que entrar com fórmula muito cedo. Meu segundo filho também não é alérgico, mas como a gente já sabia como agir, então ela mudou toda a alimentação dela para poder amamentar ele. Agora, óbvio que foi muito puxado para ele. E parabéns para ele, assim, por fazer o mínimo, né? Fazer o mínimo, porque a mulher dele estava doente. Se a mulher dele estava doente de cama, não é que ela estava tranquila em casa. Se ela teve problemas de saúde, que ela tinha que ficar com repouso, geralmente mulheres que na gestação não podem trabalhar e têm que ficar em repouso, é porque elas têm um descolamento da placenta no útero. Se ela se mexer, se ela trabalhar, ela corre o risco de sofrer um aborto espontâneo. Então, se eles queriam ter esse filho, ela tem que ficar em repouso absoluto. Eu já tive conhecidas que perderam vários nenéns até descobrirem isso, e na gestação, para poder ter o neném, ela teve que ficar praticamente deitada 9 meses, o que também não é nenhuma tranquilidade. Imagina você 9 meses ficar trancado dentro de um quarto, deitado, é uma tortura. Com alguém te trazendo as coisas, parece que você está numa cadeia, né? Porque você tá preso, tá deitado na cama vendo televisão, mas não é uma coisa confortável para quem que é ativo, para quem trabalha, para quem está acostumado a cuidar de uma casa, para quem, e ainda mais vendo o parceiro trabalhar demais e ter que amamentar e tal, então também é puxado. Agora, claro, não estou desmerecendo o esforço dele. Pô, foi um puta pai, parabéns, é presente até hoje, cara, excelente, como eu sou, mas assim, a gente está fazendo o mínimo. O que qualquer mãe faz. Engraçado que tem milhões de mães que fazem isso pelo Brasil e ninguém aplaude elas, entende? Então, de novo, experiências pessoais não podem ser determinantes para que você avalie o macro. Nós, eu, ele, o cara do primeiro caso, que diz que são presentes, eu tinha certeza que ia vir isso, vinha ver, não, eu faço, eu isso, no meu caso não é, tal. Então parece que esses caras foram para mostrar que eles fazem o que outros pais não fazem. Então, já que eles fazem, não é assim. Não, não é assim que funciona. Parabéns a todos aí, se todos são pais presentes. Parabéns. Parabéns por fazer o mínimo. Que, assim, um pai foda é uma mãe igual a qualquer outra. Entende? Faz o que qualquer mãe faz. Certo? E ninguém aplaude a mãe por isso, entende? É isso, eu acredito que mais para frente ela deva chegar nisso, porque ela é uma menina que parece ser muito inteligente, eu não a conhecia, não a conheço na verdade, mas já me falaram muito bem dela, que ela é muito inteligente, ela é extremamente inteligente, debatedora, muito educada, além de ser uma menina nova, linda, é muito educada e tô gostando muito, e tô gostando também do debate cordial, tá? Também dos homens sendo respeitosos, espero que continue nesse nível, tá? Estão discordando, mas na verdade eles não estão, na verdade nem estão tentando discordar, no final eles estão corroborando o que ela diz. Fala que O não homem existe o sofre sacrifício muito bom. quando tem esse compromisso, principalmente de ajudar no caso de uma mulher que tem dificuldades no parto e pós-parto também. Tanto Sua no mulher questão não pôde biológica... amamentar, que você explicou pra mim, não foi isso? Não, infelizmente. Aí você usou fórmula, certo? Exatamente. Eu entendo que você teve um cansaço mental e físico, até porque as mulheres também têm um cansaço mental Sim, e físico, claro. porque parir é muito cansativo, a gente faz muita força pra criança sair dentro da gente. Então, biologicamente, a gente concorda.
A mulher faz mais sacrifício. Mas ainda tem a questão de... eu, particularmente, teria ficado arrasada se eu não pudesse amamentar meu filho. Como eu disse, eu amamentei meu filho até 3 anos de idade. E existem mulheres que passam pela depressão pós-parto, por exemplo, porque elas têm complicações depois que o filho dela nasce e ela não... Por quê? Porque ela não controla os hormônios. E é uma enxurrada de hormônios que altera no corpo da mulher. Entende? E aí essa questão de depressão pós-parto ainda é muito, muito, muito preocupante. E a mulher fica... Tem mulheres que, inclusive, tentam atentar contra a vida do próprio filho. Depois que passa, ela fica deprimida porque ela teve depressão e teve esse tipo de pensamento. Então, assim, está além do poder de escolha dela, porque é uma coisa biológica, entende? É igual quando a mulher está na TPM, né? Ela não consegue controlar, porque a carga hormonal é muito grande, entende? E o hormônio mexe com o humor, tanto seja para raiva, quanto para tristeza, quanto para depressão, de uma maneira, quanto para alegria, quando você está uma carga hormonal muito grande. Então, o fator biológico influencia muito. E a mulher, não tem nada que mexe mais com o corpo da mulher, biologicamente falando, do que o parto. Consegue fazer um monte de coisa. Então, só dela ter esse apoio, de você ter sido pai, porque passar a notícia em claro, ter esse cansaço físico e mental, é ser pai. Porque criança dá trabalho. Você tem um filho sabendo que ele vai te dar trabalho. Um recém-nascido dá muito trabalho. Agora que tá grande, é mais tranquilo. Meu filho tá com 6 anos, eu falo, tá, agora é mais tranquilo do que quando tava com 6 meses. Mas tem mulheres que passam por isso sozinha, né? No caso da sua ex-mulher, ainda foi melhor porque ela tinha você. E que bom que ela tinha você. É incrível quando uma mulher ela tenha um parceiro que é parceiro. Porque a gente sabe também que tem mulheres que têm parceiro dentro de casa que é nada, praticamente, entendeu? Ou tem pais também que só saem pra trabalhar e eles não fazem o que você fez de voltar e dar apoio. Né? Exatamente, tem vários casos diferentes. Mas ainda assim, ela passou pelo sacrifício daquela dor psicológica dela de estar num resguardo. Ela estava completamente confusa ainda, porque a gente sabe que os hormônios dela estavam uma loucura. Ela não conseguiu amamentar. E aí vem a frustração, porque tudo que uma mãe sabe é que o filho dela vai nascer e ela vai dar de mamar pro filho dela. Aí ela não gera leite. E aí não gerar leite também tem a ver com a mulher estar muito nervosa. Ela fica muito fora de si. Aquelas emoções fazem ela ficar de uma forma que ela não consegue fazer coisas que biologicamente ela conseguiria Mas você fazer. concorda também que o parceiro, no caso, né, no casal, também sofre junto, tanto nas questões emocionais e físicas que a mulher também sofre? Sim, olha, muito bom os dois, tá? Muito bom os dois. Eu gostei muito dos dois, da posição dos dois. Realmente essa menina é muito boa. Imagina a frustração da mulher durante 9 meses carregar o neném, imaginar amamentando, imaginar cuidando, e aí depois no pós-parto ela tem complicação, ela não pode cuidar do neném, ela tem que ver o marido se sacrificando, trabalhando 2, 3 empregos, acordando de madrugada para dar de mamar para o neném, porque ela está sofrendo, ela está doente, ela não consegue, então ela sofre por não poder ser a mãe que gostaria de ser, ela sofre por não ser a mãe que a sociedade cobra que ela deveria ser, ela sofre por não ser a mãe que ela sonhou ser, e ela sofre por ver o sacrifício do parceiro tentando cuidar do filho que ela acha que é a responsabilidade dela unicamente sozinha. Então tem uma carga psíquica emocional muito grande também na mulher. Cara, não tô tirando o mérito do homem, tá? Esse cara foi foda, fez o papel dele, cuidar da mulher, cuidar dos filhos, por quê? Porque a mulher estava doente. Agora, se ele não fizesse, ia fazer o quê? Ia deixar morrer o filho? Já que minha mulher não pode cuidar, paciência, vai morrer o filho? Ele fez o papel dele de homem, ele cuidou da família dele. E tá certo, e parabéns, é isso aí. Ele fez o papel dele, fez o que ele tinha que fazer. Concordo super. Eu só acho que a proporção é diferente. Sim, o desgaste físico do homem em várias relações, em vários casos, é maior, claro, dentro que tem que ir para o trabalho, tem que voltar, tem que acordar de madrugada, amamentar quando a mãe não pode. Claro que dentro de um balanço, a mãe, como você mesmo falou, tem todo esse sofrimento e perda de muitas outras coisas que estão envolvidas. Eu acho que o ponto que a gente está colocando aqui é da sua ex-esposa, que graças a Deus tinha você. Não, mas não, tem muitos homens aqui também que concordam comigo, que passaram pelas mesmas situações. E tem muitas mulheres que concordam comigo. Então a gente está completamente... Mas o que ele está levando, o que ele está esquecendo é que esses homens que devem ter ido aí, realmente, não acredito até que todos são bons pais, por isso que toparam ir. Porque nenhum mau pai toparia ir num debate desse, tá? Então eu acredito que todos aí são bons pais.
de verdade, todos aí devem ser bons pais. Só que a gente vive num país onde tem mais de 5 milhões de crianças que sequer tem o nome do pai na certidão de nascimento. E mais não sei quantos milhões e milhões abandonados, e mais não sei quantos milhões e milhões que o pai paga uma mixaria de pensão e não é presente na vida dos filhos. Então, assim, não dá para você usar uma minoria que realmente cumpre o mínimo que é o seu papel como se fosse uma verdade absoluta na sociedade, onde a gente sabe que isso é uma mentira. Então, eu acho que o erro desses pais, e não estou desmerecendo, né? De novo, eles estão fazendo o papel deles de pais, como eu faço o meu, e também não estou aplaudindo, porque eu não acho que é questão de aplaudir, porque eu acho que é o mínimo, nosso papel, porque a mulher não fez filho sozinha, mas a gente tem que entender que a visão dela é uma visão macro da sociedade, enquanto a visão dele está num recorte muito pequeno, infelizmente muito pequeno. Eu gostaria muito, de verdade, que fosse o contrário. Eu gostaria que o que ela falasse fosse minoria e que nós, pais presentes, fôssemos a maioria. Mas, infelizmente, é esmagadora. É questão de 0,000 alguma coisa dentro das estatísticas. Eu acho que o ponto a dualidade. Você está me dizendo que você fez mais sacrifício porque a sua mulher tinha acabado Fisicamente. Porque sua mulher tinha acabado de parir e você... Não, eu não concordo. E mentalmente. Fisicamente, eu acho que ela fez mais sacrifício porque, além de não ter parido, ela também não conseguiu aumentar. Mas e ainda assim, ela tinha ela cuidou zero e você cuidou de tudo? Nada. Ou vocês dividiram isso? Eu cuidei de certa maneira e de muitos aspectos muito mais do que ela. Mas ela cuidou também. Em algumas situações, ela, claro, com ela certeza, cuidou também. como mãe já... Ele tá, claro, deve ter sido muito cansativo para ele, é por isso que... É porque assim, gente, eu costumo brincar que eu falo assim, a natureza faz a gente esquecer os primeiros 3 meses de vida do neném, senão você não tinha vontade de ter outro. É extremamente desgastante, tanto para pai quanto para mãe, quando o pai é presente. Para a mãe, muito mais, lógico. Agora, não tem como você comparar o seu cansaço por trabalhar, por acordar de madrugada, por ficar sem dormir, com quem pariu, com quem teve uma depressão pós-parto, com quem teve um descolamento de placenta, com quem teve uma cirurgia, com quem teve que fazer como no caso dela, um parto fórceps, com quem demora 2 anos para o corpo voltar ao normal. Então, assim, óbvio que ele deve ter ficado muito cansado, e isso ficou muito marcado nele, só que ele não tem noção do quão invasivo é para a mulher ter um parto. Então, acho que por isso que ele está cometendo esse equívoco. Eu entendo, tá? Né? Eu acho que ele está sendo genuíno, não acho que ele está sendo mau caráter, não. Mas eu acho que ele está usando só a experiência pessoal. A experiência pessoal não é válido nesse debate. Tem um próprio instinto materno, mas certo? ainda assim ela que cuidou de alguém. Muito mais preparadas para ser mãe, e às vezes nós pais temos que ser pai e mãe, como muitas mães têm que ser mãe e pai. Não é toda mulher que está preparada para ser mãe, inclusive tem mulheres que não querem ser mãe. Não querem, mas biologicamente, cientificamente, vocês mulheres já têm a natureza para ser mãe. Isso inclusive é um pensamento completamente machista de uma sociedade, é uma estrutura tem pessoas que vocês acreditam. Que vocês acreditam que mulheres nasceram para cuidar da casa, criar o filho. Não é exatamente isso. Não, tem mulheres que não conseguem, tem mulheres que não têm aptidão, tem mulheres que não querem. Obrigada. Obrigado. Cara, é difícil. Eu vou ficar o tempo inteiro concordando com ela, porque tem mulheres que não nasceram para ser mães. Eu falo aqui porque eu atendo muito filhos de narcisistas, que era melhor que essas mulheres não tivessem tido filhos, porque elas maltratam filhos. Eu fui patrono no orfanato 10 anos, que a gente tirava crianças de lares abusivos, em que, assim, cara, você fala, como uma mãe é capaz de fazer isso com os filhos? E não era só pais. Quando fala lares abusivos, a gente pensa em pai, bêbado, batendo na mãe. Não, muitas vezes é a mãe que é abusiva. É a mãe que espanca, é a mãe que bate, é a mãe que queima com cigarro, é a mãe que põe para trabalhar, é a mãe que deixa passar fome de castigo. Então, assim, tem mulheres que não nasceram para ser mães, que têm desequilíbrio mental, que sofreram traumas e que descarregam nos filhos. Então, assim, eu concordo com ela. Não existe isso de que mães nasceram, toda mulher nasceu para ser mãe. Não, isso não é verdade.
E aí, tudo bem? Bom dia. E aí? Tudo bem? Qual é o seu nome? Bom, Edson. Tudo bom, Edson? Bom, discordo, mas vamos dialogar acerca disso. Vim de uma mãe, né? Inclusive minha mãe também, tom preto, Negrônimo igual a gente. negrona. Então eu entendo tudo que você falou aqui. Sua mãe era mãe solo? Só Não, pra perguntar. graças a Deus. Tinha seu pai foi também? 3 irmãos, os 3 o mesmo pai, o pai vivo Entendi. até hoje e tal. E apoiava ela? Apoiava ela. Que Assim, legal. tivemos alguns desafios ali com meu pai, pelo entanto de beber um pouco e tal. Então minha mãe, ela passou por alguns momentos de dificuldade na vida ali, mas é mais aquela dificuldade mesmo de casal da década de 80, onde eles casam, então o pessoal vem do Nordeste, casa, então tem aquela culturalmente falando hoje no Brasil, nós temos que... É uma estrutura social, acaba. uma estrutura E que acaba que ela era casada, mas ela ainda assim exercia um papel ali de mãe sozinha em muitas esferas da vida de vocês, né? Que ele não estava presente. Vamos dialogar acerca disso. Vamos. É nesse tom que eu quero entrar, porque assim, meu pai e minha mãe têm 3 filhos. Eu entendo que biologicamente a mulher vai sofrer um pouquinho mais que o homem, Certo. Não, um pouquinho mais, não, muito mais. e a natureza da mulher não tem Certo. como discutir isso aí. Se a gente for discutir, vai ter que chamar Deus. Eu acho que ele tem coisa melhor para fazer do que falar da biologia que ele mesmo criou. Concorda ou não? Porque ele criou que a mulher vai ter filho e vai sentir dores. Não concordo. Ok. Ok. Então você pode falar, porque você não concorda. Não, eu acho que esse é um pensamento limitado mesmo, porque assim, não é sobre você sentir dor ou não sentir dor, é sobre os maiores sacrifícios. E é claro que ela vai fazer mais sacrifício biologicamente. Mas eu também tô aqui pra poder concordar com você e a gente dialogar sobre os outros sacrifícios, como eu estive com os meninos. Então Sim. eu preciso entender qual é o seu outro ponto. Estamos nesse Porque caminho. biologicamente a gente concorda. Concordo. Então, Capola, Plenamente. vamos ver o que a gente não concorda. Tá. Meu pai, ele deu todo o suporte para minha mãe criar os 3 filhos. Qual o suporte? Eu vim de uma periferia pobre, Também. tá? Do lado da minha casa tinha a boca, na frente da minha casa tinha outra boca de droga, Da minha também. né? Então o que acontece? Meu pai, ele saía cedo e voltava tarde. Pedreiro, minha mãe ali, aquela senhora que vendia aquele produto ali, cosméticos, não posso falar cosméticos, ela vendia. Tô entendendo. Então ele deu todo o suporte para minha mãe ficar em casa e cuidar dos 3 filhos. Esse suporte que você tá falando que seu pai deu foi financeiro. Financeiro e psicológico também, porque não é fácil criar 3 homens. Psicológico, mas foi pra sua mãe, no caso? Para minha mãe e para meus filhos, para os filhos dele, que Ele te deu suporte. Na verdade, o que ele está querendo dizer é a típica família dos anos 80, né? O pai trabalhava, principalmente quando tinha filho homem, e aí quando chegava à noite, a mãe, os filhos desrespeitavam a mãe, ou eles eram mal criados, ela pegava na cinta e falava assim: vocês vão ver quando seu pai chegar, né? E aí o pai apoiava a mãe, né? E pegava os filhos à noite e falava: se desrespeitar a sua mãe. Então, às vezes, a gente deixava de fazer coisa errada por medo da hora do pai chegar, né? Eu não estou falando da minha família, porque o meu pai, eu tive o privilégio de ter um pai muito presente, mesmo ele trabalhando muito também, sendo muito provedor, ele saía cedo, voltava tarde, mas ele fazia questão de arrumar tempo para passar com a gente. E isso fez uma diferença muito grande emocionalmente, numa estrutura de autoconfiança e, enfim, em mim e nos meus irmãos. Mas ele está falando da típica família dos anos 80, onde o pai era uma carteira e ele apoiava a mãe na correção dos filhos. Chegava à noite, a mulher reclamava para ele das coisas erradas, ele ia lá e corrigia. Esse é o suporte psicológico que ele deu para as mães, certo? Mas era a estrutura social da época. Suporte psicológico também. Também. Você em algum momento sentiu falta do seu pai na sua infância? Presença mesmo. Cara, eu senti porque o meu pai é pedreiro. Então, às vezes ele viajava, ele pegava alguma obra longe, então ele tinha que ficar longe. Imagino. No entanto, eu tenho 3 filhos também. O primeiro eu participei muito, porque foi do... Licença, gente, deu tempo dessa pauta. Bia, Obrigada. satisfação, eu A volto. gente volta nessa conversa. Pagar. Bom, pessoal, acabou a primeira pauta, eu vou encerrar por aqui. Nós já estamos já quase 1 hora de React. Teve muito, né? Eu acho que agora vai ficar mais interessante, pelo visto ela vai falar de pensão.
A primeira pauta, a mulher faz mais sacrifícios que o homem, não tem como negar isso, gente. Até porque eles foram para a área biológica. Inclusive, socialmente também é muito difícil. E claro que existem pais. Eu conheço pai que separou e a mãe não quis. Não quis ficar com a criança, como o caso do cara lá falou: meu filho mora comigo, tal. A menininha tinha 6 anos, ele separou com um ex-funcionário meu. A mãe falou: eu não quero ficar com a guarda. O pai falou: não, eu fico, eu cuido da minha filha. Aí você vai falar: ele fez mais sacrifício? Fez, né? Biologicamente não, na hora de parir, mas depois, pro resto da vida, ele fez muito mais sacrifício, até porque ele nem queria pensão. A juíza falou: não, ela tem que dar pensão, não fazia questão de ver, tal. Mas isso são minorias, mas casos, exceções à regra, entende? É isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que entender nesses debates que a gente está falando da sociedade. De novo, da sociedade. Então eu fico muito feliz de terem pais ali defendendo, porque para eles estarem ali, eles são bons pais. São bons pais. Porque senão um mau pai não toparia. Eu tentei fazer alguma coisa parecida no canal Espectro, tipo um pai presente versus 30 pais faltantes e tal, mas assim, adivinha, não conseguimos achar nenhum mau pai que topasse ir, né? Óbvio, porque ninguém quer ser exposto como mau pai. Então, para eles estarem ali, é porque são pais participantes, pais presentes na vida dos filhos, isso é louvável, né? Embora seja o mínimo. De novo, é louvável porque são homens, porque quando é mulher, a gente já pressupõe, porque a mulher sempre é presente, né? É isso que as pessoas não entendem, isso é social. Quando é homem, as pessoas, nossa, que bom que você ajuda a sua esposa. Eu falo: não, não ajudo minha esposa, eu divido com ela, porque a responsabilidade é dos dois. Mas é isso. Gostei muito, estou gostando do debate, estou achando bem cordial. Até agora eu não ouvi nenhuma abobrinha que eu estava esperando, mas o primeiro tema também não tinha muito o que discordar, né? Biologicamente, não tem como negar que a mulher faz mais sacrifícios que o homem. Bom, esperem a parte 2 do React e semana que vem. E vamos ver o que vem por aí. Um abraço.